Olá, você já colecionou ou coleciona alguma coisa? Eu me lembro que na minha infância eu tinha uma coleção de futebol de botão. Não sei se você conhece com esse nome, né? Jogo de botão, enfim. Imagina aí um time, né, de futebol com pecinhas, né? 10 jogadores e o goleiro. Para mim, cada pecinha daquela era muito valiosa, muito importante. Ainda mais quando eram aqueles times difíceis de encontrar, né? E quando quebrava uma, parecia que tinha morrido um parente. E eu zelava muito, tinha muitos ciúmes. Para mim aquilo era como um tesouro particular. E você sabia que o nosso Deus também tem o seu tesouro particular? Meu nome é Paulo Ortiz e nós vamos juntos então a mais uma Reflexões da IB Horto. Muito bem, o texto de Êxodo, capítulo 19, verso 5, o Senhor diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso na versão revista e atualizada. Esse termo, propriedade peculiar, na NVI traduzido como tesouro pessoal, na NVT traduzido como tesouro especial e na Bíblia Viva como propriedade particular, ele traz um sentido básico, né, de ser uma peça de colecionador. Apesar de aqui haver uma condição, ela não impõe uma relação forçada entre Deus e o povo, mas proporciona um caminho de intimidade com o propósito de ser então seu tesouro pessoal, uma oportunidade de desfrutar da santa presença do Senhor e do seu cuidado, tornando todo o povo destinatários da sua graça e proteção. Lá na época de Moisés, Israel, né, foi separado como um povo dedicado ao Senhor. Você pode conferir isso em textos como Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, capítulo 14, verso 2, capítulo 26, verso 18 e também no Salmo 135, verso 4. A escolha de Deus e o resgate da escravidão não fora devido à bondade de Israel, mas unicamente porque Deus amava Israel e era fiel às promessas feitas aos patriarcas. Aqueles que temem ao Senhor, então, tornam-se sua propriedade particular, dos quais ele jamais se esquecerá, mesmo em tempos de juízo, desafios e incertezas. Isso está descrito lá em Malaquias 3,17, quando Deus diz assim: Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Hoje, essa mesma verdade se aplica a nós. Fomos chamados para viver em santidade, não conforme o padrão do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Isso significa que somos especiais para Deus, não por nossos méritos, eu volto a repetir, mas por causa do seu amor e da sua graça. Nossa identidade, então, não deve estar em conquistas ou status, mas nesse fato, sim, de pertencermos ao Senhor. O famoso texto que aponta também, faz essa ponte entre Israel no Antigo Testamento e a igreja agora, lá em 1 Pedro 2,9, Pedro vai dizer assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. E olha aqui, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Quando entendemos que pertencemos ao Senhor, obedecer a Ele então se torna um ato de gratidão e confiança, e não de obrigação. Seguir seus mandamentos não nos prende, mas nos conduz a um propósito e a bênção que Ele preparou para nós. Para terminar, eu quero fazer uma reflexão com você aqui, perguntando: será que você então vive com essa consciência de que você é um tesouro especial para Deus, como aquela peça de futebol de botão era para mim? Você entende então que a sua obediência ela deve refletir a gratidão por esse chamado? Pense aqui numa pessoa que você ama muito, talvez a sua família, e você cuida muito bem dela. E pense então que essa mesma pessoa, ela pertencendo a Deus, como esse tesouro particular e especial, o quanto Deus tem zelo e cuidado por ela. Então aproveite e passe agora alguns instantes louvando e agradecendo a Deus por tamanho amor e tamanha graça dele por mim, por você e por todos aqueles que são propriedade particular, tesouro especial para o nosso Senhor. Que grande bênção. Deus nos abençoe.